Polícia Notícia de volta na segunda meia hora do programa. Passa rápido, né? Então daqui a pouquinho, no finalzinho do Polícia Notícia, chega a nossa professora palestrante, Renata Serafim, e a sua mensagem de carinho e também de amor. O pessoal tá mandando mensagem para nós aqui, recebi a mensagem do Gustavo, né? Grande Gustavo, lá do bairro Volta Grande, nos parabenizando aqui pelo programa, tá acompanhando a gente lá também pela internet, viu? Gustavo do bairro Volta Grande. E a Marilene aqui do bairro Recreio dos Bandeirantes. Recreio dos Bandeirantes também nos acompanhando. Grande abraço para você. E também a Cristiane e o Wesley. Cristiane e o Wesley, ali do bairro Fabrício, né? Cristiane e o Wesley do bairro Fabrício, também o casal está nos acompanhando. Grande abraço para vocês. Bom, falando aqui, nessa câmera de cá, Cássio, falando sobre a questão da explosão dos caixas eletrônicos que aconteceu esta semana lá no terminal, no aeroporto de Uberaba. Então, uma preocupação muito grande, porque na semana passada foi no terminal rodoviário e agora é no aeroporto de Uberaba, no saguão. 3 horas da madrugada. Os bandidos chegaram fortemente armados, de 5 a 8 homens. A Polícia Federal ainda não fechou, juntamente com a Polícia Militar, as polícias não fecharam o número exato, mas sabe que a ação foi feita por 5, né? 3 que invadiram lá o saguão do aeroporto, 2 que ficaram de fora armados, atirando para tudo quanto era lado, e aí não se sabe se os outros estavam nos veículos, né, como motoristas, esperando a quadrilha retornar. Fato é que provavelmente de 5 a 8 homens explodiram lá os caixas eletrônicos no aeroporto de Uberaba. Também não se sabe se foram 2 ou 3 caixas. 2, certeza. Agora o terceiro caixa pode ter sido danificado com a explosão dos outros 2 caixas. Mas nós conversamos com o delegado da Polícia Federal, ele que é da cidade de Uberlândia, mas veio aqui e está acompanhando as investigações e as operações continuam para tentar localizar esses bandidos. O delegado federal Glorivan Bernardes, ele fala para nós sobre essa situação que para ele é bastante preocupante. Muito grave, né? Gravíssima o evento aqui no aeroporto nessa madrugada, assim como outros que ocorreram recentemente, até em Uberlândia, onde meliantes em grande número, usando armas longas, armas de fogo de calibre de uso restrito das Forças Armadas, atuaram, né, usando explosivos, técnicas e explosivos, para obtenção, para arrombamento desses caixas. E principalmente isso traz uma intranquilidade muito grande para a população, na medida que a todo momento é acordada e saculejada com notícias de eventos semelhantes. O que denota, e alguém infelizmente já com muita felicidade rotulou como novo cangaço. Infelizmente é uma realidade e a polícia, dada a extremidade da gravidade dessas atuações, a polícia também tem que dar respostas muito graves também, respostas muito adequadas, né, para poder estancar o problema e prender os autores desses eventos, identificar e prender essas pessoas. Podem ser os mesmos que estão agindo aqui na cidade de Uberaba, quanto em Uberlândia, ou até mesmo em outras cidades da região? Olha, o modus operandi é comum e é idêntico. O que nos leva a não descartar nenhuma possibilidade nesse caso. É uma quadrilha especializada, pelo menos. Nós não estamos lidando com amadores, não. É fato, a gente verifica o grau de especialização deles em armamento e a técnica e a audácia, né? Tudo leva a crer que nós estamos lidando com um grupo de bandidos profissionais. Senhor Antônio, já dá para calcular o prejuízo aqui da loja do senhor? Olha, infelizmente ainda não dá para calcular precisamente, porque estragou bastante coisa. Então vai ter que notar peça por peça, fazer uma relação precisa para depois dar uma entrevista mais precisa também. Mas que foi grande, é um prejuízo enorme. Agora você imagina também uma loja do porte dessa aí, de nível classe A, que tem quase 5 anos ou mais que eu estou montando ela para depois expor, que tem 1 ano e pouco que eu estou expondo ela, que inclusive o pessoal da Band está por dentro disso, você entendeu? E aí você pega, quando está dormindo lá, você recebe a sensação que fica com um negócio desse aí. Então é incrível, não é fácil de tolerar não. É lamentável, até pela falta de segurança aqui no aeroporto mesmo. Pois então, é o que eu havia comentado com a gerente aqui, que é a direção do aeroporto. Falei, olha,
teve uma explosão aqui, e eles podem voltar. E da outra explosão, é que a minha loja em frente tinha os caixas eletrônicos. Eu cheguei até a falar com eles para tirar os caixas eletrônicos da frente, que estavam prejudicando a loja. E eu passei até sem dormir pensando nisso aí, entendeu? Aí não, agora não volta mais, porque agora o aeroporto tá com o pé atrás, tem segurança, não sei o quê. Eu brinquei com a gerente, assim, falei, metralhadora não tem segurança na frente dela, não. Isso aqui, ó, que chegar aqui, essa segurança, esse aeroporto aqui, explode ele todo. Aí deu o que deu aí. Como é que foi a ação dos bandidos aqui, principalmente com o seu funcionário? Na hora do assalto, os bandidos pararam aqui, pegaram o meu funcionário e durante todo o assalto, o acontecido, mantiveram o meu funcionário refém, deitado no meio da praça, com o rosto no chão, e só deixaram ele levantar na hora que o assalto realmente terminou. Seria uma estratégia para não ligar para o 190? Provavelmente, até mesmo porque a gente também tem sistema de câmera, a gente também tem telefone, todo mundo hoje em dia tem celular. Acredito eu sim que realmente foi uma estratégia para não ser comunicada, a polícia não ser comunicada. Independente dessa ação, seu estabelecimento já foi assaltado outras vezes? Já, meu comércio foi assaltado 3 vezes, todos de madrugada também. E até agora, nenhum preso, nenhuma resposta, nada acontece. Nada acontece. O que chama atenção, a gente conversando lá com o delegado, Dr. Glorivan Bernardes, da Polícia Federal, que veio de Uberlândia para investigar esse caso aqui na cidade de Uberaba, é justamente a ação ousada, planejada dos bandidos. Esse veículo Captiva que a gente mostrou, esse veículo branco Captiva, era de um casal que estava passando lá no momento da explosão. Eles estavam passando, esse casal estava saindo de viagem porque ia buscar o filho lá na cidade de Santos, que mexe lá com a escolinha de futebol, tem na escolinha de futebol de Santos, e o casal ia buscar o filho lá. Quando foi o casal surpreendido pelos bandidos armados que dispararam tiros no rumo dessa caminhonete, essa Captiva, pensando provavelmente ou confundido com um carro de polícia. Ô Cássio, pode deixar rolar as imagens aí? A gente vai falando em cima das imagens. Olha só. E aí, chamou a atenção essa Captiva, que acabou sendo alvejada com vários tiros, e esse funcionário dessa loja de frutas, né, que tem em frente lá, ao aeroporto de Uberaba, em que os bandidos chegaram, já foram direto nele e o pegaram como se fosse um escudo humano, colocando ele deitado lá nas proximidades, ficando rendido. Provavelmente a ideia que se tem é que realmente não era para que ele ligasse para o 190 ou filmasse, então tiveram até a preocupação de render o rapaz que trabalha lá nessa banca de frutas que tem em frente ao aeroporto de Uberaba. Então, olha só o estrago, o estrondo realmente parece um campo de guerra ali que ficou a plataforma de embarque do aeroporto de Uberaba, lá o saguão do aeroporto de Uberaba. Realmente um estrondo muito forte lá, destruindo toda aquela área, né? E o senhorzinho lá, o comerciante, o Antônio Honório, que abriu o estabelecimento dele lá, a cachaçaria, há cerca de 6, 7 meses, acabou ficando no prejuízo. Tem seguro? Tem, mas não cobre tudo. Então ele vai ter sim um certo prejuízo, olha lá, do lado da cachaçaria, né? Olha só como é que ficou a parte de embarque ali do aeroporto de Uberaba. Então realmente é uma situação bastante preocupante. O delegado Glorivan Bernardes, que inclusive já foi chefe da Polícia Federal aqui na cidade de Uberaba, hoje é chefe da Polícia Federal em Uberlândia, está preocupado com a situação porque os bandidos estão rodando. Então eles atacaram em Uberaba, atacaram em Uberlândia, não se sabe se é o mesmo grupo. Repito, não se sabe, pode ser quadrilhas diferenciadas, né? Diferentes, que estão agindo na região. Mas pode ser também grupos organizados, que pode ter uma base em Uberaba, a mesma base em Uberlândia, a mesma base em Tuiutaba, eles podem estar circulando. Então esta é a preocupação da Polícia Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, porque a qualquer momento onde tem caixa eletrônico, pode ter a ação de uma quadrilha organizada, especializada, extremamente organizada para praticar ações aqui na nossa região. Uberaba não foge à regra, né? Tivemos lá a rodoviária, agora o aeroporto e poderemos ter em outros lugares aí pela cidade. Vamos torcer para que não aconteça, mas é o que a gente vem observando que está acontecendo na nossa cidade. Bom, vamos mudar de assunto aqui, falar de uma paralisação que acontece na próxima terça-feira dos servidores públicos municipais. Conversamos com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, o Luiz Carlos dos Santos, e ele fala para nós o porquê dessa paralisação que acontece terça-feira, a partir das 8 horas da manhã, na porta do Centro Administrativo da Prefeitura de Uberaba. Olha, nós já
vem negociando com o senhor prefeito há mais de 90 dias em relação a essa pauta. A gente sabe da crise financeira da prefeitura, não só da prefeitura de Uberaba, mas de todo o país. Mas nós avançamos nessa negociação, o prefeito chegou a R$100 no ticket. E aí nós convocamos uma assembleia para levar essa contraproposta, né, de R$100, a Assembleia não aprovou, né? Como nós tínhamos colocado essa Assembleia com indicativo de paralisação de 24 horas e posteriormente uma possível greve, nós acatamos a decisão da Assembleia, porque é soberana. Nós vamos aí estar na terça-feira, a partir das 8 horas, em frente ao Centro Administrativo, e convidamos o servidor para estar presente nessa nossa Assembleia para reivindicar, na pior das hipóteses, o índice da inflação e algo mais no ticket. Pode evoluir então para uma greve? Olha, tudo vai depender da decisão da Assembleia, né? Nós vamos aí levar, acredito que esse intervalo daqui até terça-feira o prefeito possa ter aí uma outra proposta, né, para a gente sentar à mesa para negociar, mas acredito que se nada vier, é possível que se aconteça uma paralisação, uma greve, né? O servidor público está se sentindo prejudicado, principalmente com essa crise anunciada? Com certeza, né? Eu acho que não só o servidor público, mas o trabalhador de uma forma geral, isso com certeza vai afetar ainda mais o trabalhador, mas nós acabamos de receber um plano de carreira que, por sinal, muito bom, e esse plano, se nada vier agora, com certeza já vai se defasar esse plano. Então nós estamos buscando, na pior das hipóteses, que o prefeito dê o índice da inflação em cima do plano de carreira. Situação complicada aí para o prefeito Paulo Pial, finalzinho de mandato e todo mundo querendo tirar alguma coisinha lá do cofre, né? Que está vazio. Então, é uma situação bastante difícil aí para o prefeito. Conversamos com o presidente do Sindicato de Servidores Públicos Municipais, Luiz Carlos dos Santos. Pelo menos essa paralisação de advertência está realmente confirmada para a próxima terça-feira. Não terá expediente aí nos órgãos públicos da prefeitura. Vai criar um certo transtorno. 8 horas da manhã, ele está convidando aí todos os servidores públicos para se concentrarem na porta do centro administrativo da prefeitura de Uberaba. Bom, nós temos uma informação aqui. Olha só, gente, mais um caso que está sendo averiguado pelo Conselho Tutelar de Uberaba com relação a uma criança, uma menininha de 3 anos, que teria sido estuprada. A primeira informação que tinha chegado é que essa garotinha de 3 anos poderia ter sido estuprada por um motorista de um ônibus escolar da prefeitura de Uberaba, porque esse motorista foi trocado, não era o mesmo motorista, ele ainda atrasou cerca de meia hora para deixar a criança na casa dela, e aí levantou-se toda uma suspeita de que seria esse motorista que teria praticado atos libidinosos ou até mesmo atos sexuais com essa menor de 3 anos. Os pais pegaram a criança, levaram ela até a área integrada de segurança pública do bairro Abadia, foi feito o boletim de ocorrência e a criança foi encaminhada para exames médicos no Hospital de Clínicas. Até aí todos os procedimentos, as informações constantes em boletim de ocorrência. O pior veio depois. A criança foi levada no Conselho Tutelar. E aí, conversando de um jeito todo especial com a psicóloga lá do Conselho Tutelar, a psicóloga Lilian, que é uma grande parceira nossa, aí veio a revelação. A criança acabou confirmando que não tem nada a ver com o motorista lá do ônibus escolar, e sim com o próprio pai. O pai que teria estuprado a criança. E aí se confirmou realmente a conjunção carnal entre a criancinha, a menininha de 3 anos, com esse indivíduo, se é que a gente pode chamar de pai, que teria estuprado essa menor. Então o fato está sendo averiguado agora pelas equipes do Conselho Tutelar, pelas conselheiras, e é mais um caso absurdo, né? Um absurdo registrado na cidade de Uberaba. Essa menor de apenas 3 anos, que foi, segundo ela própria, relatou a conselheira tutelar e também a psicóloga lá do conselho, que teria sido o próprio pai que teria estuprado. Que coisa, hein? Lamentável, mais um fato chocante aqui na cidade de Uberaba, que vai ser averiguado, já está sendo averiguado pela equipe do Conselho Tutelar aqui da nossa cidade. Bom, na manhã dessa sexta-feira, logo no início da manhã, tivemos uma manifestação na BR-262 por integrantes do movimento Sem Terra. E aí a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, a concessionária Triunfo, que administra o trecho ali da BR-262, todo esse aparato esteve lá para acompanhar a manifestação que durou cerca de 3 horas. Nós conversamos com o militante,
o Luiz Pedro Silva, e ele fala para nós o porquê dessa manifestação na BR-262, próximo ao bairro Residencial 2000. Nós estamos numa grande jornada nacional contra o golpe, porque nós não achamos correta a forma com que os juristas, os políticos estão fazendo para impedir que a presidenta continue o seu mandato, um mandato legítimo, dado com voto, porque se tivesse os crimes de responsabilidade fiscal que estão alegando, a gente até concorda com o mecanismo de impedimento quando os presidentes ultrapassam os limites permitidos pela lei, mas nesse caso tem. Nós estamos aqui também em defesa da democracia, uma democracia qualificada, de continuar a distribuição de renda, de avançar nos direitos para a classe trabalhadora, contra a reforma da Previdência, que vai deixar milhares de mulheres fora da Previdência daqui por diante. Então é em função dessas pautas que nós estamos aqui. E nós do Sem Terra estamos aqui especialmente pela reforma agrária, porque há muito não se faz reforma agrária nesse país. Outras manifestações podem ocorrer, principalmente até domingo? Com certeza, estamos todo mundo de plantão, estamos engajados, a turma vai ficar em Uberaba e nós vamos fazer essa demonstração pacífica, cívica, nacional, de defesa dos direitos da classe trabalhadora. Josimar, com relação a essa manifestação, como é que você classifica? Olha, o cidadão brasileiro está precisando tomar lado, porque não é qualquer coisa que está acontecendo nesse momento no país. Afastar uma presidenta honesta, legítima, do seu mandato, isso é crime. É crime contra a cidadania brasileira, é crime contra os direitos. E isso desestabiliza tanto a democracia quanto a credibilidade do nosso país, dentro e fora. Os movimentos têm tomado posição e a sociedade tem acompanhado, junto com aqueles que têm percebido a gravidade do momento. O presidente Dilma precisa concluir seu mandato e no final do seu mandato nós vamos avaliar o que ela acertou, o que ela errou. E aí, quem tiver que ser candidato que seja e concorre aí o próximo mandato de presidente da República. Jônio, com relação ao trabalho da PRF nessa manifestação? Aqui é só controlar o trânsito, verificar o que eles estão reivindicando, e assim que eles ocuparem o local, a gente vai fazer a limpeza do local e liberar o trânsito. Por enquanto, tranquilo? Por enquanto, tranquilo, a reivindicação é pacífica, não teve nenhuma violência, nenhum ato de vandalismo, exceto a interrupção da pista. É interessante destacar que numa situação como essa, o motorista tem que ter um pouquinho de paciência. Ele tem que ter paciência, se afastar do local, que o que eles precisam aqui é do público vendo a manifestação deles, e quanto mais afastado a população estiver, melhor para a gente que a manifestação acaba rápido. Tenente, com relação ao movimento aqui na 262 e as imediações aqui, os bairros periféricos, tudo tranquilo? É tranquilo, a manifestação foi pacífica, teve um tempo certo de duração. Nós conversamos com o líder do movimento aí, ele nos atendeu e disse que já estava encerrando o movimento aqui e passaram pelo interior do bairro 2000 e nós estamos apenas acompanhando. Sem nenhum problema? Sem nenhum incidente, sem nenhum problema. Vicente, manifestação tudo bem, mas acaba atrapalhando, né? Com certeza, atrasa a gente demais, né? Complicado. Fazer manifestação nos local apropriado, né? Vai lá para a porta da prefeitura, reúne o pessoal, vai lá para Brasília, né? Agora fechar a rodovia é complicado. A rodovia está atrapalhando nós que trabalham aí. Fica difícil. Fica difícil, né? Foi o que ele comentou no finalzinho aí, porque fica complicado, porque aí fecha o trânsito, e aí tem carga perecível, tem pessoas que estão sendo socorridas, sendo encaminhadas para atendimento médico, trânsito em rodovia, ou seja, realmente cria um certo transtorno. Direito de manifestação todo mundo tem, mas eu concordo com o motorista, faça nos locais que realmente não prejudiquem o direito de ir e vir do outro cidadão, porque aí realmente complica a situação. Agora, uma outra questão que a gente observou lá na manifestação foi pacífica, ordeira, 3 horas, realmente das 7 da manhã até por volta das 10 das 7 às 10, mas 3 horas com o trânsito parado. E aí realmente complica muito a situação. E o que o inspetor Jônio, da Polícia Rodoviária Federal, comentou com a gente, é a bagunça que é deixada depois. Então, se os manifestantes fossem lá, queimassem pneu, derrubassem árvore, fizessem o que eles quisessem, mas depois que terminasse a manifestação, limpasse tudo, liberasse a pista, aí sim ainda vai lá, né? O problema é que eles, logo depois que eles fizeram a manifestação deles, os manifestantes saíram lá da rodovia, a maioria residente ali no bairro Residencial 2000, para não dizer quase que 100%, eles saíram da rodovia e os pneus ficaram lá se queimando.
E aí precisou esperar Corpo de Bombeiros, a concessionária chegar ao local, embora a concessionária já estava lá, mas aí precisa de um efetivo maior, precisou do Corpo de Bombeiros chegar lá para apagar o fogo dos pneus, para ir retirar esse entulho todo da rodovia, para liberar o trânsito lá próximo ao bairro Residencial 2000. Então, uma sugestão aí, né, já para os manifestantes que gostam de fazer manifestação e prometem que vão fazer outras até o fim de semana, né, até domingo, então que façam a manifestação, tudo bem, já que querem fazer no local errado, que é na rodovia, mas aí o que eles têm que fazer também? Limpam lá e deixam tudo prontinho para ser liberado o trânsito. É um problema a menos que estão criando, já que tem direito a essa manifestação. Ou então façam em outro lugar, porque vai chamar atenção do mesmo jeito. Agora, impedir o ir e vir de outras pessoas que não tem nada a ver com essas manifestações que são feitas por aí sim gera grandes problemas que a área de segurança pública acaba sendo prejudicada por conta de um grupo daqui, um grupo dali, em prol disso, em prol daquilo, que acaba realmente esses grupos prejudicando realmente o direito de ir e vir do cidadão de bem. Tá certo? Bom, vamos falar aqui do segundo caso de H1N1, da gripe H1N1, que foi registrado na cidade de Uberaba, um senhor de 60 anos. E aí vamos conversar com o Robert Boaventura, diretor da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. Ele fala para nós o que muda em termos de ações da Secretaria de Saúde com o registro desse segundo caso de gripe H1N1 em nossa cidade. O que nós estamos fazendo foi antecipar a vacinação contra a influenza, que vai começar agora dia 18, mas é importante a gente lembrar que ela é diferente da dengue. Da dengue a gente tem um vetor a se combater. No caso da influenza, é a própria pessoa que tem que se cuidar, dentro da etiqueta, ao espirrar, ao tossir, lavar sempre as mãos, usar o álcool gel e evitar lugares aglomerados. Ainda assim importante, porque preocupa o setor, queira ou não queira, é um registro aqui da cidade. Isso, é um registro, a gente se preocupa, tem os comunicados com os hospitais, tem um medicamento, ele está disponível, os médicos é só solicitar que ele está disponível para a população e agora vamos iniciar a nossa vacinação. Robert, até mesmo pelos casos que também estão sendo registrados na região. Isso, essa foi a grande preocupação, que Uberaba geograficamente está muito próximo de São Paulo, onde que a gente já tem vários óbitos e está em Frutal. Essa foi a nossa preocupação. Para a próxima segunda-feira, a campanha contra a gripe que começa aqui já está concluída. Isso, dia 18, segunda-feira, a vacinação vai ser das 8 até as 4 da tarde. Lembrando que estaremos vacinando todos os grupos prioritários e os trabalhadores da saúde, nesse primeiro momento, serão os trabalhadores da ponta, que é de pronto-socorro, do CTI e das ambulâncias. Aí, portanto, Robert Boaventura, diretor do Departamento de Vigilância Epidemiológica da cidade de Uberaba. Lembrando que, então, a campanha de vacinação contra a gripe começa já nesta segunda-feira aqui na nossa cidade, antecipada, porque a campanha nacional começa dia 30 de abril. Bom, só fechando aqui, e o tempo está muito seco, né? Realmente muito seco, a umidade relativa do ar abaixo dos 40%, o que é bastante preocupante. Conversamos com a professora climatologista Wanda Prata e também com o doutor Heleno, ele que é médico da área de pulmão, e ele explica para nós, justamente os dois explicam para nós essa questão do tempo que é bastante preocupante. Wanda. Bom, o sinal nosso de chuva é positivo. Porém, instalou-se na nossa região, devido à ação do El Niño, um anticiclone anômalo que forma uma massa de ar muito quente e seca aqui embaixo e ele persiste em ficar porque ele vai de leste para oeste, de oeste para leste e não deixa a nossa região. A previsão é de que no final do mês eles nos deixem e a chuva volta a acontecer então. Vai continuar muito seco, ainda agorinha mesmo eu verifiquei, está 28% a umidade relativa e a temperatura todo dia está batendo nos 34 graus, 35. Então vai continuar assim. Semana que vem ainda é muito puxado. E mais lá para o dia 26, 27 é que começa a haver alteração, formação de nuvens e a chuva vai aparecer. O tempo seco é sempre muito ruim para as vias respiratórias, mesmo das pessoas normais. Nós precisamos, e o nosso organismo gosta, de um ar úmido e quente, não é? Precisa ter uma boa densidade atmosférica. Então, quando nós estamos no ar muito seco, seja ele quente ou frio, nós vamos ter graves problemas respiratórios, a partir de sinusite de repetição, crises de bronquite, crises de asma,
em crianças pequenas, crises de bronquiolite e a sinusite associado à pneumonia, a sinusite associado à bronquiolite e a sinusite associado à crise de asma. Então, nesta época, todos precisam hidratar-se bem e colocar nos quartos, principalmente à noite, os umidificadores, para que a gente crie um ambiente com a maior densidade de água. Isso melhora muito a respiração dos que são portadores de alguma doença crônica das vias respiratórias. Tem que seguir a orientação correta, porque agora vai começar o inverno e nós já estamos pagando por isso. O tempo já está muito seco. Por enquanto está quente, mas já já vai esfriar. Tanto nessa época seca e quente, e seca e fria, nós vamos ter problema respiratório. Então, a medicação tem que ser feita com muito rigor, para que a gente não encontre doenças mais graves naquelas pessoas que já são portadoras de doenças pulmonares crônicas. Esse aí, portanto, pneumologista, doutor Heleno, e antes nós conversamos com a garota do tempo, né? A professora climatologista Wanda Prata. Então, por enquanto, a receita, o macete é isso aqui, ó. Tomar água, se hidratar, para não ter nenhum problema com relação a esse período seco, quente, que realmente a umidade relativa do ar está muito baixa aqui na cidade de Uberaba. Expectativa de chuva, como a Wanda mesmo disse, mais para o final do mês, tá certo? Portanto, essas foram as informações do Polícia Notícia deste já início de fim de semana para você que nos acompanha. Como eu sempre digo, saiba aproveitar o seu fim de semana. Grande abraço para a Cláudia Maia, chegando aqui na TV, né, nos acompanhando no finalzinho do programa, da ONG da Acessibilidade. Grande abraço, Cláudia. Obrigado aí pela visita. E para você que nos acompanha, um grande abraço. Até o próximo Polícia Notícia. E fique agora com a nossa professora palestrante, Renata Serafim, com a sua mensagem de carinho e também de amor. Renata, boa tarde. Boa tarde, Luiz Cláudio. Boa tarde, internauta. Boa tarde, telespectador. Caminhando para o final de semana, sexta-feira, vamos abordar sobre mediunidade. Ser médium e ter faculdades mediúnicas. Todos nós somos médiums. Todos nós podemos estabelecer este intercâmbio entre o plano físico e o plano espiritual. A mediunidade, por sua vez, ela é orgânica, portanto, não é exclusividade de ninguém, não é privilégio de ninguém ter uma faculdade mediúnica. E esta faculdade mediúnica refere-se ao encarnado emprestar o seu organismo, toda a sua organização psicofísica para que entes desencarnados, seres desencarnados, possam lhe usar a fim de se comunicar. Nem sempre significa uma psicofonia, ou seja, nem todas as vezes a mediunidade vai se expressar pela fala. Determinadas vezes você pode se estranhar querendo escrever com dormência nos braços, nas mãos, aí já pode identificar a mediunidade da psicografia. Outras vezes não é nenhuma nem outra, mas apenas a intuição, aquela em que lhe coloca diretamente com o plano espiritual, trazendo boas inspirações, bons pensamentos, identificando problemas, chegando àquelas pessoas que necessitam de uma palavra amiga, de um conforto, de um consolo, de um alento. Existem várias formas de nós identificarmos quais são as nossas faculdades. Basta que nós nos observemos cada vez mais e nos coloquemos a serviço do Cristo para que Ele faça em nós um instrumento de amor, um instrumento de trabalho. E desta forma, todos podemos auxiliar os nossos irmãos em humanidade. Não é necessário estar diante de uma pessoa para que você leve um benefício. A intuição, a sensibilidade, a força do pensamento, aquele pensamento que constrói, que edifica, pode emanar vibrações salutares que atingem todos os nossos irmãos em humanidade. Isto é ser médium também. Portanto, fique com Deus, até o nosso próximo encontro e tenha um excelente final de semana.
Polícia Militar, nossa profissão, sua vida.